fumaça de meteoros cria nuvens estranhas, apresentado por ciência na NASA. Qualquer um que já tenha visto uma nuvem noctilucente, ou NLC, concordaria. Elas parecem alienígenas. As ondulações azuis elétricas e os tentáculos pálidos das NLC, que se estendem pelo céu noturno, lembram algo de outro mundo. Pesquisadores dizem que isso não está muito longe. Um ingrediente-chave para as nuvens misteriosas vem do espaço sideral. Detectamos pedaços de fumaça de meteoro incrustados em nuvens noctilucentes, relata James Russell, da Universidade Hampton, principal investigador da missão ainda NASA para estudar o fenômeno. Esta descoberta apoia a teoria de que a poeira de meteoro é o agente nucleante em torno do qual as NLC se formam. As nuvens noctilucentes são um mistério que remonta ao século XIX. Os observadores do céu do norte as notaram pela primeira vez em 1885, cerca de 2 anos após a erupção do Krakatoa. As cinzas do vulcão indonésio causaram pores do sol tão esplêndidos que observar o céu noturno se tornou um passatempo mundial. Um observador em particular, um alemão chamado T. Deckhaus, notou algo estranho. Ele ficou do lado de fora por mais tempo do que a maioria das pessoas, tempo suficiente para o crepúsculo escurecer completamente. E em algumas noites ele viu filamentos finos brilhando em azul elétrico no céu negro. Cientistas da época imaginaram que eles eram alguma manifestação de poeira vulcânica. Eventualmente, as cinzas de Krakatoa assentaram, mas as nuvens noctilucentes permaneceram. Ainda as vemos hoje. Parece claro agora que a poeira envolvida não é vulcânica, mas sim extraterrestre. Mark Ervig, da empresa Getz Incorporated, liderou a equipe que fez a descoberta. Usando o experimento AMS Solar Occultation for Ice, descobrimos que cerca de 3% de cada cristal de gelo em uma nuvem noctilucente é meteórico, disse Ervig. O sistema solar interno está repleto de meteoroides de todas as formas e tamanhos, desde pedaços de rocha do tamanho de asteroides até partículas microscópicas de poeira. Quando os meteoroides atingem nossa atmosfera e queimam, eles deixam para trás uma névoa de pequenas partículas suspensas de 70 a 100 km acima da superfície da Terra. Não é coincidência que os NLC se formem a 83 km de altura, bem dentro da zona de fumaça de meteoros. Partículas de fumaça de meteoros agem como pontos de encontro, onde moléculas de água podem se reunir em cristais de gelo. O processo é chamado de nucleação. De acordo com dados do AIM, os cristais de gelo dos NLC variam em tamanho de 20 a 70 bilionésimos de metro. O pequeno tamanho dos cristais explica a cor azul da nuvem. Pequenas partículas tendem a espalhar comprimentos de onda curtos de luz, azul, mais fortemente do que comprimentos de onda longos, vermelho. Então, quando um raio de luz solar atinge um NLC, azul é a cor que é espalhada para a Terra. A fumaça de meteoros explica muito sobre os NLC, mas um mistério fundamental ainda permanece. Por que as nuvens estão clareando e se espalhando? No século XIX, os NLC estavam confinados a altas latitudes, lugares como Canadá e Escandinávia. No entanto, recentemente, eles foram vistos tão ao sul quanto Colorado e Utah. O motivo, acredita Russell, é a mudança climática. Um dos gases de efeito estufa que se tornou mais abundante na atmosfera da Terra desde o século XIX é o metano. Vem de aterros sanitários, sistemas de gás natural e petróleo, atividades agrícolas e mineração de carvão. Acontece que o metano aumenta os NLC. Russell explica. Quando o metano chega à atmosfera superior, ele é oxidado por uma série complexa de reações para formar vapor de água. Esse vapor de água extra fica então disponível para cultivar cristais de gelo para NLC. Se essa ideia estiver correta, as nuvens noctilucentes são uma espécie de canário em uma mina de carvão para um dos gases de efeito estufa mais importantes. E isso, diz Russell, é um ótimo motivo para estudá-las. As nuvens noctilucentes podem parecer alienígenas, mas elas estão nos dizendo algo muito importante sobre nosso próprio planeta. Para mais notícias sobre nuvens alienígenas e outras, visite science.nasa.gov.